Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Stanley mais uma vez com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu estou estreando aqui um quadro novo nesse canal. É um quadro onde eu vou refazer capas para livros clássicos da literatura mundial, ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso, porque eu quero, porque eu decidi fazer, né? É o seguinte, eu estou querendo chamar esse quadro de Recapeando Livros, né? Que basicamente é eu refazendo capas de livros que já são clássicos, né? E o primeiro livro que eu decidi refazer a capa é esse livro aqui, ó. A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan, vencedor do Prêmio Pulitzer de 2010. Eu recentemente fiz uma resenha para esse livro aqui, tá bem legal, vou deixar o card aqui em cima ou aqui embaixo, vocês cliquem aí onde aparecer e vocês podem assistir esse vídeo onde eu resenhei esse livro, eu contei tudo sobre ele, sem spoilers, porque aliás esse livro aqui dificilmente vai ter spoilers, porque é um conjunto de histórias que formam um romance, né? Então vamos lá, galera. Então, igual eu falei para vocês, eu vou refazer capas, né? Então, o primeiro que eu escolhi é a Visita Cruel do Tempo, né? E é o seguinte, galera. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo. Se vocês deixarem para o final, vocês esquecem. Depois, se vocês não gostarem do vídeo, vocês podem dar um dislike, tranquilo. Mas deixa um like já. E o que mais? Aciona o sininho para você receber notificações. E não esqueça de comentar, viu, gente? Vocês podem comentar aí que eu vou responder na boa. Podem concordar, discordar. Aliás, eu estou fazendo uma coisa aqui que é muito pessoal, né? Então muitas pessoas vão discordar das minhas ideias e tal, podem escrever aí, que a gente só melhora, né, com críticas, né? Eu só não aceito xingamentos, isso não, ok? Mas vamos lá então, galera. Primeiramente, o que eu queria deixar bem claro para vocês. O que me levou a refazer essa capa? Porque eu não gostei das capas originais? Muito pelo contrário. As capas, a original, que saiu lá na primeira publicação, e as outras que saíram depois em outros países, eu gostei de praticamente de todas que eu vi, né? Cada uma delas tem a sua razão de existir. Por quê? Porque elas têm visões diferentes do mesmo romance. E essa minha capa que eu estou fazendo é basicamente mais uma versão, não oficial, né, de como seria a capa caso eu fosse o capista. Imagina que alguém lá da editora Intrínseca ligasse para mim: "Ei André, a gente precisa de uma capa para esse romance aqui." Eles me mandariam o romance, né? Eu ia ler, e aí eu ia, pô, essa capa tem que ser assim, assim, assado. Eu faria a minha capa, ia mandar para eles iam aprovar ou não, e assim seria o nosso relacionamento profissional, assim. Entendeu? Então é basicamente isso. Como seria a capa caso eu fosse o capista? Eu não estou dizendo que as capas que já existem são feias, são ruins, não. Aliás, eu vou mostrar aqui para vocês várias capas que já existem deste livro em várias partes do mundo. Na verdade, Estados Unidos, Inglaterra e Espanha, basicamente isso, e Brasil, né? E eu vou falar sobre elas e elas, de alguma forma, me inspiraram para fazer a minha versão, né? Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês a capa brasileira, que é essa aqui que eu tenho aqui com para vocês no início, ó. Essa capa foi feita pelo Rafael Coutinho. O Rafael Coutinho é um artista plástico, quadrinista e ele é também cartunista. E nessa capa, vocês podem ver, eu vou colocar ela grandona na tela para vocês verem os detalhes. O que eu pude ver aqui? É o rosto de uma pessoa que já viveu bastante, né? Tem ali, parece que ela já tem as rugas do tempo e ela é bem caótica. Vocês podem ver que de longe não dá para entender muito bem o que se trata, né? Parece mais uma textura e tal. Mas se você se aproximar dos detalhes aqui, você consegue enxergar o rosto. E é exatamente assim que o romance é. O romance é uma série de histórias que elas vão fazer sentido dentro da cabeça do leitor. Porque se você lê elas de forma esporádica, assim, pode ser que elas não façam sentido, mas você constrói isso dentro da sua cabeça. É igual essa imagem do Rafael Coutinho, que você tem que olhar para ela e você tem que construir isso na sua mente, ok? Então essa capa é muito boa, eu gosto dela pra caramba.
né? Aliás, o Rafael Coutinho fez todas as capas dos livros da Jennifer Egan aqui no Brasil. Ó, por exemplo, eu tenho esse outro livro dela, que é o Olhe para Mim, da Jennifer Egan, que também foi feita pelo Rafael Coutinho. Vocês podem ver que tem uma bicicleta aqui. E tem esse também, que é o Torreão, né? Que é um outro romance da Jennifer Egan, que também foi feito pelo Rafael Coutinho, ok? E ele sempre usa a mesma técnica, né? Muito interessante. Então, essa capa eu gostei, eu achei interessante, né? Só que eu dificilmente faria essa capa, porque eu não tenho essa técnica, eu não sou um artista plástico nesse nível de abstração, entendeu? Eu até gostaria de ser, mas eu não sou. Então não seria o meu estilo de capa. Temos aqui, essa é a capa original, que saiu na primeira edição, né? O nome do romance original é A Visit from the Goon Squad, que esse nome ele é muito sensacional, pelo seguinte, ó. Goon Squad, tá vendo que não tem a palavra tempo aqui, né? Vocês notaram? A Visit from the Goon Squad. Como é que fala tempo em inglês? Tempo em inglês é time, né? Eu não estou falando a Visit from the Cruel Time, que seria a mesma versão em português, porque em português é a visita cruel do tempo. Por que em português tem tempo e aqui não? Vamos lá, tem uma metáfora por trás desse nome, a Visit from the Goon Squad. Goon Squad nada mais era, né, a origem desse termo, ela está ligada às lutas trabalhistas lá na década de 20, né, no início lá do século 20, né, nos Estados Unidos, basicamente em Nova York também, onde estava tendo muito conflitos, né, os funcionários estavam já pedindo, né, exigindo, requisitando direitos básicos de bem-estar, e começavam a surgir os primeiros sindicatos. E o que os patrões fizeram, os donos das fábricas? Eles contratavam capangas, eles faziam verdadeiros exércitos de capangas. Era um grupo de capangas, de brutamontes, que eles mandavam para espancar esses líderes trabalhistas, para que eles mudassem de ideia. Ó, você está pondo muitas asinhas de fora aí, ó, fica quietinho, senão você vai apanhar. Então esses capangas, eles iam lá na base da violência, na base da força e coagiam os caras a mudar de ideia. Então esse é o chamado Goon Squad. A palavra Goon é justamente isso, é um cara violento, brutamontes, um cara que coage, que força as pessoas a fazer o que ele quer, né? ou alguém que contratou ele queira, né? Então, isso é o que depois esse termo foi se generalizando, né? Então, ele passou a ser usado para qualquer tipo de gangue, né? Que é contratada para coagir as pessoas a mudarem de ideia, né? Isso o termo tem esse sentido, né? Um grupo de pessoas violentas, bandidos, né? Que espancam os outros para fazer eles mudarem de ideia, para que eles pensem igual às pessoas que os contrataram, né? E por que isso é importante? Porque olha aqui, eu estou explicando isso porque é bem fascinante mesmo. Porque a Visit from the Goon Squad é como se o tempo fosse esse Goon Squad, né? Porque o tempo ele é implacável, ele é violento, ele te força a fazer coisas, né, que você não quer muitas vezes. E isso tem tudo a ver com a história, porque vamos imaginar, eu já dei esse exemplo lá no outro vídeo que eu falei sobre a resenha do romance. Vamos imaginar um músico que fez muito sucesso numa certa época e de repente, com o passar do tempo, a indústria musical vai mudando, as plataformas vão mudando e esse músico não se renova. Se esse músico não se renova, ele vai cair no ostracismo, vai ser obsoleto, ou seja, ele vai ficar irreconhecível, como se o tempo espancasse ele de uma forma tanto que as novas gerações não pudessem nem mesmo reconhecer. E aí ele vai perdendo a sua razão de ser artista, né? Muitas vezes ele vai acabar no ostracismo total. E depressão, drogas, coisas e tal. O livro fala muito sobre isso. Então vocês estão notando que a Visit from the Goon Squad é um título perfeito para esse romance.
Quer dizer, vocês só vão ver isso quando vocês lerem o romance, né? E passou uma nota aí. Então por isso que eu recomendo que vocês leiam. E só que em português não teria como a gente reproduzir esse mesmo título, né? A Visita do Esquadrão de Capangas. Não ia dar certo, não ia ficar legal. Então A Visita Cruel do Tempo é um bom nome, né? Eu acho que eu faria o mesmo. Eu colocaria A Visita Cruel do Tempo também como uma tradução, se eu fosse o tradutor. Então vamos lá, galera. Agora vamos para a segunda versão que eu vou mostrar para você. Essa versão já é mais minimalista, né? Temos aqui uma guitarra, né? A mão de uma guitarra, né? Isso, estava contando aqui para ver se tinha 6 tarraxas mesmo na guitarra. Então temos aqui a mão de uma guitarra que é tipo um pictograma, né? Só a silhueta, representando o quê? Que o livro fala sobre música, sobre a indústria musical, sobre rock and roll, sobre punk rock. E é isso, então tem uma guitarra ali que faz todo sentido. Porém, a meu ver, ele não reproduz o que o romance fala, porque ele é muito minimalista. O romance ele é complexo, ele tem vários pontos de vista, várias facetas, né? Então essa capa para mim não reproduziu fielmente o que o romance significa. Então é uma capa preguiçosa, eu diria. Ela é ruim? Ela tá diferente do tema do romance? Não, estou falando de música. Mas ela é minimalista demais a meu ver, né? Então eu não faria essa capa. Essa capa aqui é a capa britânica que temos aqui. A gente pode ver uma mulher com um guarda-chuva, né? E tá chovendo notas musicais nela. Tem algumas nuvens em cima dela ali, né? Talvez representando um mau tempo, alguma coisa assim. Ao mesmo tempo que o livro mostra ali no fundo tipo um entardecer, né? um horizonte, ali você pode ver isso muito bem. É uma capa muito bonita, eu achei ela bem elegante. Mas muito interpretativa, né? Cabe muitas interpretações. Eu interpretaria o seguinte: essa mulher está se protegendo da chuva, né? Na verdade, mas a chuva são um monte de notas musicais. Talvez a música, a indústria musical esteja tão presente na nossa vida que a gente tem que se proteger delas às vezes, né? Essa é uma interpretação que eu fiz, né? Mas você pode fazer outras, né? Lendo o romance você vai conseguir interpretá-la melhor. E essa capa aqui é a capa da versão espanhola. Eu não saberia dizer se é da versão da Espanha ou se é de algum país da América Latina, né? Mas é a versão em língua espanhola, que se chama El tiempo es un canalla. É um título muito interessante que se aproxima do título original, né? Por quê? Porque ele personifica o tempo como sendo uma figura insensível, violenta, implacável, né? Um canalha. E isso torna também um pouco irônico, né? Chamar o tempo de canalha. Então essa capa ela é bem interessante por quê? Porque ela também é mais clean, né? Uma capa de fundo branco, com uma fita cassete ali no meio. Essa fita cassete representa um tempo pretérito da indústria musical, né? Da música. Antigamente, quando tinha fita, tinha LP, isso vai mudando. Então isso representa o passado da música. E está escrito punk nela, porque o livro fala do movimento punk na década de 70. E essa fita está expelindo, né, essa cassete, né, essa caixa de plástico está expelindo as fitas para fora, embaraçando tudo. E isso representa o caos que é o romance, né, que ele é tudo fragmentado. Então vocês poderão notar que as capas que representam o caos, elas têm mais a ver com o romance, né? E eu gostei bastante dessa capa, né? Porque eu gosto quando tem algum objeto que representa algo que a gente vai ler no romance. Então essas são as capas, galera, que eu selecionei aqui pra gente dar uma olhada e de alguma forma elas me ajudaram a pensar na minha. Agora a minha capa é a seguinte, eu vou mostrar pra vocês o que eu decidi fazer. Primeiramente, para produzir a minha versão da capa desse livro, A Visita Cruel do Tempo, eu decidi que eu usaria a técnica de manipulação de imagens. Ou seja, eu não vou ilustrar à mão, fazer as ilustrações como, por exemplo, o Rafael Coutinho fez aqui. Eu vou usar fotos, vou manipular fotos, fazer algum tipo de colagem digital para fazer a capa. Por que eu decidi usar essa técnica? Porque é uma técnica que eu domino já
há muito tempo, é uma técnica que eu trabalho com facilidade. E além disso, eu poderia fazer uma técnica eu também sei ilustrar, mas eu preferi usar essa técnica porque eu teria mais... porque, igual eu falei para vocês, eu gosto de uma coisa mais realista e ao mesmo tempo mais caótica. E a manipulação de imagem eu posso fazer isso com mais facilidade, né? Então é isso, na verdade eu estou com pouco tempo também para fazer ilustrações. Então técnica de manipulação de imagens, né, de fotos, né? E eu decidi colocar ali no meio um objeto que lembrasse o tempo. Quando você fala de tempo, você pode falar de um relógio, né? Poderia colocar um relógio, alguma coisa assim nesse sentido, mas eu decidi usar uma ampulheta. Por quê? Porque a ampulheta é um símbolo universal e clássico da passagem do tempo, né? A areia vai caindo com uma certa decadência, depois você vira e aí volta de novo, é um ciclo, né? Vocês lembram que antigamente os programas da Windows, quando ficava esperando fazer alguma coisa, um processo ali, tinha uma ampulheta que ficava rodeando ali, né? Ou seja, é um símbolo que todo mundo fala, tempo. A ampulheta tem a ver com contagem do tempo, né? Então eu decidi usar uma ampulheta ao centro. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou então. Ó, aqui nós temos então essa ampulheta ao centro e eu vou explicar agora os outros elementos, né? Uma das dificuldades de fazer uma capa colocando um protagonista aqui é que esse livro não tem protagonista. E um motivo também que eu decidi colocar a ampulheta, porque ela é protagonista, o tempo é protagonista, entendeu? Então ela está ali bem centralizada. Aí eu coloquei na parte de cima o quê? Um personagem que representasse a decadência, um músico decadente, né? No caso aqui, um músico punk, eu fui bem específico, né? E por quê? Porque esse músico lá na década de 70 ele tinha seu valor, ele era um sujeito engajado, um sujeito que tinha sua razão de ser, ele punha a boca no trombone. O movimento punk surgiu assim, como um movimento bastante engajado e bastante alto, né? Que falava alto e que era muito estridente, né? Então, lá em cima eu estou mostrando um cara que fez parte desse movimento e que está agora, né, no tempo presente, decaído, em decadência. Então vocês podem ver que é um velho, um sujeito que já tem uma certa idade, mas que mantém as mesmas características da sua adolescência punk. E ele está caindo, porque hoje a indústria musical não quer saber dele mais. É como se ele também está todo detonado, tem esparadrapo da cara dele, tá como se ele tivesse realmente levado uma pancada do tempo. E embaixo temos eu decidi colocar um personagem um pouco mais genérico, né? Que é um cara atualmente no ostracismo. Ele é um músico, vocês podem ver pelo violão atrás dele lá. E ele está sentado no sofá ali, né, no meio da areia. A areia é da ampulheta, ok? Então eu não tirei o elemento areia, porque a areia é a contagem do tempo, né? E esse cara está ali com o seu celular. E a questão do celular é muito importante para o romance. Por quê? Porque a Jennifer Egan, ela escreveu esse livro em 2010, ela publicou em 2010. Só que ela imaginou, no capítulo final, ela imaginou como seria no futuro, lá na década de 2020, ou seja, exatamente quando no momento em que estamos, né? Eu estou gravando esse vídeo em 2023. É exatamente aqui que se passa a história do livro que a Jennifer Egan escreveu lá em 2010. E o celular, o uso das mídias sociais é algo que ela falou que ia ser, ou seja, ia ser universal, todo mundo ia estar fascinado com essa tecnologia. Então nós temos aí um cara deitado lá no ostracismo, é um músico jovem, mas ele está ali com o celular como se estivesse dominando ele, né? Então cada detalhe ali foi pensado para ser colocado ali, né? Porque eu li o romance umas 3 vezes e vou ler mais outras vezes porque ele tem muitos elementos interessantes. Então essa foi a minha ideia. Aí atrás, né,
no background, atrás da ampulheta, eu coloquei uma cidade grande, porque o livro se passa em alguns momentos na cidade de Nova York. Então é um romance urbano, eu diria. É um romance que a maioria dele está se passando na cidade grande, né? Lá naquela efervescência da Nova York setentista, né? Então eu coloquei ali uma foto de Nova York, quer dizer, eu não sei se é de Nova York, mas eu coloquei uma foto de uma cidade cheia de arranha-céus para simbolizar o fato dele ser um romance urbano. E ao lado eu coloquei uma silhueta de um cara, né, que é um músico também, que ali está falando muito de música, da indústria musical. Então aparece a silhueta de um cara com um violão ali, que ali foi mais uma questão estética mesmo, ele está ali refletindo sobre o tempo passando e tal. Então esses são os elementos que eu coloquei, ok? E depois eu vou usar esses mesmos elementos na contracapa e tal. Então galera, essa foi a minha capa, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o livro encapado com a capa nova, né? Por quê? Porque eu não só fiz a capa digital, eu mandei imprimir, né? Porque eu sou desses, eu quero ver o resultado fisicamente, com cheiro e tudo mais, e com textura. Então olha aqui, este é o livro A Visita Cruel do Tempo, com a capa feita por André Stanley. Então eu sou a única pessoa no mundo que tem o livro A Visita Cruel do Tempo com essa capa. Entendeu? Porque eu posso, né? Então galera, olha como é que ficou bom, ó. A capa, igual eu mostrei pra vocês. A lombada, olha aqui, ó, A Visita Cruel do Tempo, Jennifer Egan. O homenzinho aqui com o violão, eu coloquei pequenininho aqui embaixo, porque se coloca na estante, né, vai aparecer ele aqui, a silhueta. Atrás, o peixe, que tem um dos contos que tem um peixe que... eu não vou dar spoilers aqui, mas aparece um peixe lá no conto. Aqui o cara um pouco mais aumentado aqui, né? Os dizeres, né? Os mesmos dizeres que tem na capa do original. Além disso, também eu fiz, obviamente, eu fiz a orelha com os dizeres aqui sobre o livro. E até mesmo a foto da autora é a mesma, do original e da minha. Então, olha aqui, eu produzi uma jaqueta para o meu livro. Aliás, a capa do meu livro original está bem detonada. O livro já, né, bem usado. Ele estava precisando de uma recapagem. Então eu fiz isso, eu recapiei o livro, agora tem uma capa 0 bala e a única do mundo. Ok, galera? Então é isso, muito obrigado. E eu queria só, antes de terminar o vídeo, falar para vocês o seguinte: todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube, eu coloco também lá no meu blog, que é andrestanleycreation.com/blog. E lá eu falo de muito mais outras coisas. Além disso, também tem um portfólio de várias capas lá pré-prontas para quem é escritor e gostaria de adquirir uma das capas. Tem lá várias capas já prontas e se quiserem que modifique alguma coisa, é só entrar em contato com a gente que a gente produz a capa de acordo com a sua necessidade, né? A minha especialidade é manipulação de imagem, mas eu faço também com ilustrações, ok? Então eu gostaria que vocês aí curtissem o vídeo, dassem um joinha, né? Acionassem o sininho. Comentem aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu já recebi alguns feedbacks, muitas pessoas falaram que a contracapa ficou melhor do que a capa. Eu gostaria que vocês deixassem aí a opinião de vocês, deixassem algumas sugestões, talvez, como vocês fariam. Isso é interessante para a gente conversar. Eu respondo todos vocês, ok? Então é isso, galera. Vejo vocês na próxima. Hasta la vista!